Olá, seus lindos! Deus abençoe a vida de vocês. Espero que tenham tido uma semana abençoada. Então, gente, hoje é para mais uma questão, a questão 105 da prova amarela de 2025 do Enem. Então, vamos ao texto. A tirinha ilustra um processo físico em que uma onda sonora produzida pela Mônica causa a quebra das taças de cristal. O fenômeno ondulatório que provoca a quebra das taças só é possível em razão de uma característica da voz produzida pela Mônica naquele momento, que, diferente do que sugere, a tirinha não está relacionado à sua intensidade. Aí vamos para a tirinha. E quem está gritando muito? E as taças se quebram. Esse fenômeno e a característica associada à voz da Mônica são, respectivamente. Então, gente, como é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu vou fazer uma revisão sobre ondas. Aí a gente volta para a tirinha e faz a questão. Já é uma onda, o que ela é? A onda perturbação em um meio. Então, ela tem esse caráter oscilatório, onde ela tem uma parte onde é mais alta, que a gente chama de pico, ou melhor, a gente chama de crista. E a parte mais baixa, onde a gente chama de vale. E ele vai se completando, vai subindo e descendo, vai oscilando. Uma onda normalmente já tem uma velocidade, nesse caso eu representei a velocidade para a direita, e entre duas cristas, entre dois vales, que é onde é basicamente, se você está numa montanha russa, né, imagina, você está subindo aqui, tá aqui, você vai descer e vai subir, é como se você estivesse indo para o mesmo ponto. Aqui temos uma coisa chamada comprimento de onda, é a distância, o tamanho a distância entre uma crista e outra, um vale ou outro, beleza? Então agora a gente vai entender que existe uma relação entre velocidade e esse comprimento de onda. Por quê? Porque como eu falei que ela oscila, ela vai ter uma frequência. Então, se essa frequência for muito grande, aumenta a velocidade. Se essa frequência for menor, diminui a velocidade. Por quê? Porque a fórmula da velocidade vai ser a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então vamos ao texto. Porque agora a gente sabe o que é amplitude, sabe o que é frequência, sabe o que é velocidade, sabe o que é comprimento de onda. Então, o que está acontecendo aqui? A Mônica grita e as taças se quebram. Então vamos para cada alternativa e vamos ver qual é. Primeiro, letra A. Reflexão e comprimento de onda. Então, gente, a reflexão, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que se você já brincou com laser, sabe que você joga o laser às vezes no espelho, numa parede, e ele reflete no outro lado. Então, o laser, ele precisa, obrigatoriamente, para a gente falar sobre reflexão, né, ou a onda, que ela bata em uma superfície e seja refletida, o que não está acontecendo aqui. Então, como isso não está acontecendo, essa aqui não pode ser a resposta. Então, a gente vai para ressonância e frequência. Pô, maravilhoso. Primeira coisa, a gente percebeu o que é ressonância. Então, a taça é um material que ele tem uma frequência natural. Então, ela está oscilando ali, apesar de a gente não ver, ela está oscilando em uma frequência dela. A voz da Mônica, ela tem uma frequência muito parecida, muito próxima ou igual à frequência que a taça produz. Então é como se esse aqui em vermelho fosse a voz da Mônica e esse aqui de roxo é como se fosse a frequência da taça. Tá vendo que ela é muito parecida? Imagina que tá tudo certinho aqui, tá? Que eu desenho meio mal. Então, essa aqui é a frequência da taça. Essa aqui é a frequência da Mônica. Ou seja, no fenômeno de ressonância, como elas são muito parecidas, elas têm uma frequência muito próximas, é como se a voz da Mônica empurrasse essa onda de frequência da taça e fizesse ela oscilar mais. De forma que a amplitude, que antes era assim, agora a amplitude começa a ter picos cada vez maiores, até que ela se rompe. Então, esse é o fenômeno de ressonância. E por que a frequência? Porque se a frequência não for parecida, não acontece nada. Então não tem que ser uma frequência maior ou uma frequência menor. Tem que ser uma frequência muito próxima do objeto que a gente está estudando, que nesse caso é a taça. Então, foi isso que aconteceu? Foi, porque a frequência da voz da Mônica está muito parecida com a frequência da taça e a taça se rompeu. Então aqui é a letra B, que é a nossa resposta. Mas, vamos dar uma olhada nas outras para a gente entender o porquê que é, o porquê não é, se faz sentido. Gente, a letra C, interferência. Interferência não é. Eu preciso de mais de uma onda. Aqui a gente não está tratando além da voz da Mônica. Então, não dá.
Ressonância e timbre. O timbre é algo interessante, apesar de não ser, porque a gente já sabe que não é, né? O timbre vai falar sobre o formato da onda. Então, se eu tenho uma onda que ela tem essa estrutura roxa que eu mostrei, eu tenho uma onda assim, em tese seria a mesma onda, mas ela tem uma forma diferente. Então, ela está ligada à forma da onda realmente. Imagina que, sempre quando fala de timbre, lembre-se que tem um dó, a nota dó. No violão, ela tem um som diferente da nota dó na guitarra. Mesmo eles sendo o mesmo equipamento, os dois têm a mesma nota dó com a sonoridade diferente. O que é isso? É o timbre, é a forma da onda. Beleza? E por último, mas não menos importante, a gente vai para a letra E, que é reflexão e amplitude. A gente viu que reflexão não pode ser já, então não é. Então a nossa resposta é a letra B. Eu tenho certeza que essa questão abençoou sua vida. Então, meu querido, curte, comenta, compartilha, dá essa força aí pra gente, entendeu? Se inscreve no canal, vê que tem um monte de gente vendo, mas não tá se inscrevendo. Fortalece aí e coloca um sininho de notificação, porque toda vez que chegar de novo você vai saber, tá bom? Então a gente se vê agora no próximo vídeo. Um abraço, até!